falei que tem 2 pontos, né, que eu via do Fortaleza. A exceção histórica, que ele já começa a entrar na exceção histórica, e uma certa dificuldade assim na delimitação dos alvos, tá? Para não acontecer um pouco daquilo que aconteceu, que a gente brincou tanto no passado, que eu disse, eu não desisto do América, eu não desisto do Sim. Cuiabá, eu não desisto do Atlético, tá? Goianiense. E aí eles viam, eu não desisti ainda, eu não desisti ainda. E eu já começo a achar que daqui a pouco a gente tem que tomar cuidado para não começar esse mesmo discurso. Eu não desisto ainda do América Mineiro. O América Mineiro tá jogando bem, pra cacete. O América Mineiro Mereceu era para ganhar ter do ganho do Corinthians. Corinthians. Amassou o Corinthians, resultado absurdo. 1-1. E aí você chega e você tem, tá? Eu vou da 13ª posição para baixo. Avaí com 10 pontos. Red Bull Bragantino com 10, que é um time que eu não colocaria nessa conta. Goiás 9, Cuiabá 7 e Juventude 7, tá? Eu citei aqui 5 times. 5 times. Que estão na distância de 8 pontos para baixo do Fortaleza, né? O Avaí com 8. Desses times, alguns também, assim como o Fortaleza, têm uma possibilidade de curva de ascensão. O Atlético Goianiense, né? O próprio Juventude não joga tão mal assim. Mas eu começo a ver uma certa. E queira ou não, o Avaí tem 8 pontos a mais, né? Que é muito ponto. É Se ele ponto, ganha viu? até. Não é ganhou um joguinho besta ali. Ganhou. E aí você vai ficando chato, né? Para ficar. Eu já começo a ver uma quantidade de times muito reduzidas para você pensar que os dois cearenses vão escapar. É assim, é meio que tudo agora tem que acontecer. Só o Ceará reage, só o Fortaleza reage e esses times vão parar de pontuar. Gil até falou aqui de forma muito, muito correta sobre o Inter, joga muito mal. De fato, joga muito mal e a sequência de empate que você citou é a prova disso, né? De como o time do Inter tem perdido pontos contra adversários fracos. Mas ainda assim é o Inter, você já vê um pouco mais de dificuldade, que é aquilo que a gente falava do Grêmio ano passado. Do Ao Grêmio e do mesmo tempo que a Cruzeiro, gente né? demorou, É. ao mesmo tempo que a gente demorou a aceitar, eu demorei a aceitar que o Atlético Goianiense tinha escapado, né? Que o Cuiabá tinha escapado. Eu também demorava a aceitar que o Grêmio era um integrante daqueles D4 definitivo, até porque o Grêmio tinha jogos a cumprir. Então, eu também acho que assim, a conta, ela é uma conta perigosa, porque Curitiba está muito sólido. Você perdeu meio que o Curitiba Também acho. desse eixo, né? E o América Mineiro também não dá sinais de que vai jogar nesse eixo. Os outros eu ainda considero ok. E aí começa a ficar uma disputa muito árdua. É isso que eu quero dizer. Se você ficar na disputa de 7 times para cair 4, é uma disputa muito árdua, né? Sim. É uma disputa muito complicada. Eu estou citando É, eu, Avaí, Goiás, Cuiabá, Atlético, Juventude, Ceará e Fortaleza, né? eu não vi outro jornalista aqui na imprensa cearense falar o que eu falei nessa segunda-feira, né? Tanto lá na rádio como também no podcast lá do Futecast que eu gravei hoje. Eu comecei a falar que eu já vejo uma equipe cearense caindo, pelo menos uma. Pelo menos uma equipe cearense me parece que vai cair. Eu posso estar errado? Eu quero estar errado. Eu quero estar totalmente errado. Mas a situação é péssima. Se o Fortaleza vence para o Ceará, a situação do Ceará é péssima também. Porque somar 3 pontos em 7, mesmo a gente fazendo toda. Quando a gente fala do Ceará, e aí é um ponto interessante, né? O que era a nossa discussão do ano passado? Ah, tem torcedor do Ceará que está incomodado. O time está ali na 8ª colocação, mas está incomodado porque o Fortaleza está lá na 3ª colocação, é o 4º colocado. E aí, se a gente for fazer uma mesma analogia para esse ano, o torcedor do Ceará não pode ficar tranquilo, ficar 7 jogos sem ganhar. Só porque o Fortaleza está na última colocação. Não, está muito mal a situação para o Ceará. Mesmo com o contexto de tabela. E quando a tabela se abrir, ela não te dá garantia. Por exemplo, o Ceará vai enfrentar o Curitiba na próxima semana. Tudo bem, o Curitiba é a única equipe da Série A que está 100% dentro de casa, está aproveitando muito bem o seu mando. E somou só um ponto fora. Mas esse ponto fora, para quem não lembra, foi um jogo contra o Atlético Mineiro que perdia de 2-0 e foi buscar um empate.
E o Ceará, como a gente estava citando, o Ceará, quando joga em casa, até agora não venceu. Então, até agora, você não tem nenhum jogo que você diga 3 pontos fáceis. Você pode talvez dizer no Avaí jogando dentro de casa. O Avaí jogando, você enfrentando o Avaí dentro de casa. Mas nem assim você consegue você tem que jogar muita bola. Não vai vir naturalmente essa vitória. Porque o próprio Avaí, como eu estou citando, o Avaí ficou ali de safo contra o Atlético Mineiro e abriu o placar contra o Atlético Mineiro. Jogou ali um momento de... O treinador, o meu treinador, JP, do Atlético Mineiro, o turco lá? O turco, Mohamed. Na dúvida, joga o Mohamed. Que tinha perdido para o Tolima, e a pressão já estava grande. Meu amigo, tomar um golzinho do Avaí ali e terminar o primeiro tempo, o torcedor já estava irritado, entendeu? Então não tem jogo fácil. Então, assim, e aí já voltando de novo para o Ceará, não tem essa tranquilidade nesse momento, não vencendo o clássico. É como eu falei, pros dois vale a vitória. Se desse para sair 3 pontos para cada lado, maravilhoso. Eu acharia muito bom para os dois aqui. Mas não tem como. O empate, ele não resolve. O Ceará vai continuar na zona do rebaixamento. E para garantir, tem que dar esse salto, tem que ter a vitória ou no clássico ou contra o Curitiba. Sem isso, vai continuar. E quando não tiver vitórias, vai continuar nessa. E aí, por mais que os empates do Ceará, todos com cenário positivo, empates de contexto contra Flamengo, Santos e São Paulo, precisa de uma vitória. Porque as equipes, eu até fiz aqui uma lista dessas equipes, Fred, que você citou. Ó, Juventude conseguiu um empate contra Red Bull Bragantino, Botafogo e Inter. O Fortaleza perdeu para o Inter, Botafogo bateu no Ceará e no Inter, e o Red Bull Bragantino bateu o Ceará. O Atlético Goianiense empatou com o Botafogo, que venceu o Ceará e Fortaleza, empatou com o Flamengo, que o Ceará empatou com o Flamengo, e empatou com o Inter, algo que o Fortaleza perdeu. Cuiabá empatou com o Inter. Goiás empatou com o Red Bull Bragantino, empatou com o Palmeiras, que o Ceará tinha vencido, e venceu o Santos, que o Ceará empatou. O Avaí empatou com o Inter, o América Mineiro empatou com o Corinthians e com o Botafogo. Essa aqui já aqueles que a gente já está tirando, né? Corinthians e Botafogo, e venceu o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, e o Curitiba, que empatou com o Atlético Mineiro e venceu o Fluminense e Botafogo. Então, assim, as outras equipes estão fazendo tal qual o Ceará, ou melhor, ou bem melhor do que o Fortaleza, já que o Fortaleza está numa situação pior. Então, não tem garantia de que você vai pegar essas equipes e vai ali fazer os 3 pontos fáceis, não. Como você falou, tá todo mundo no mesmo bolo. E quem está sabendo aproveitar, consegue subir na tabela. Quem não está conseguindo, fica lá embaixo, mesmo apresentando, e aí eu acho que é o ponto principal de Ceará e Fortaleza, eles têm apresentado bom jogo, mas não têm conseguido transformar isso em resultado. É isso, tá? Agora, Minhoca, se depois dessa sua declaração que deve ter pesado aí, né, na imprensa cearense, Nossa se o Senhora. Se o Ceará ganha o jogo quarta, não tem como não dizer que é o Fortaleza, né? Que vira Sim. esse alvo Não, absoluto. eu cheguei né? até para optar isso. Eu fiz a loucura de dizer que era o Fortaleza. Porque na verdade você é estatístico, né? E a estatística tá ao seu lado nessa, né? Teve um superchat. Fred, só para assim, é uma estatística, mas assim, veja só. Para que os dois escapem, tem que ter 4 dentro, né? Isso. Então, nesse momento, teria que entrar Cuiabá e Goiás. No caso do Goiás, o Fortaleza, em relação ao Goiás, porque o Fortaleza não precisa passar o Goiás, ele precisa passar até o Cuiabá, mas a gente está falando de que para que os dois escapem. Ou seja, o Ceará saiu e o Fortaleza saiu. Ele teria que tirar, nesse momento, 7 pontos. Ou 8, se não precisar de critério de desempate. É muita coisa, pô. E isso numa conta onde o Ceará também escapou. Então, a gente essa análise de Minhoca é uma análise fria, mas que, assim, você olha para a tabela e fala, é um absurdo, porque é muito fácil também pegar o print e, de repente, os dois escaparam e falar lá no final, os caras falaram que ia cair. Porra, tu olha a tabela e fala, não, pô, você tá tranquilo, isso aí, daqui a pouco... Não, eu acho. O discurso não tem nada de tranquilidade, não. Não. Eu tô dizendo assim, ninguém tá tranquilo. Mas, tipo, escaparam os dois. Aí a galera vai caçar... É um caça-print, caça-print. Isso é 2018, pô. Eu e Rafael Brasileiro, depois do jogo do Atlético Mineiro, a gente estava dizendo. Agora é para ver se o Ceará termina o campeonato de maneira decente. E aí fizeram o recorte. O Ceará escapou antes da última rodada. Antes da última rodada. Foi contra o Atlético Paranaense.
Ele empatou com o Atlético Paranaense na segunda-feira pela confirmação. Mas é isso, é como o Robson mencionou aqui. Que nosso se o Ceará amigo... terminar a rodada com 9 pontos, é exatamente isso que eu estou dizendo. Uma vitória, ela muda a perspectiva do Ceará. Mas até lá, sem essa vitória, não muda. Segue no Z4. Os dois contam com os 3 pontos, né? Aí fica difícil. E esse jogo é a clássica entrevista de Agel, né? Cumprimos nossa missão. Só com... Tá com muita cara de empate. E Cássio, ele pergunta o seguinte: Cássio e Cauê, que viram de perto na época, JP ainda era muito novinho, mas pelo amor de Deus, se o Fortaleza cair na Libertadores cedo, vocês acham que ele desmobiliza, que nem o Sport 2008, isso ou que ele engrena, que nem o Fluminense de 2000? Na verdade, é Sport 2009, Fluminense 2008. Tá corrigindo aí. Mas assim, já que ele citou o Fluminense, eu acho que eu já falei aqui. O Fluminense eu já falei, tem uma diferença em relação aos times. O time do Fluminense era bem melhor do que o do Fortaleza. Tinha um momento diferente. E era um momento diferente, tanto é que depois vai ser campeão brasileiro 2010, 2012, ali escapa 2009 teve aquele problema todo, mas enfim, foi entre 2007 e 2012 o Fluminense ali teve foi vice da Copa Sul-Americana, vice da Libertadores, 2 títulos brasileiros, era outra coisa. Sobre o Sport, toda vez, eu já vi muita gente, inclusive do Sport, alguns caras do Sport estão secando, que falam assim, vai ser que não o Sport, foi para as oitavas e cai, foi lanterna. Também tem uma diferença, porque ali a Libertadores do Sport foi menos impactada pelo brasileiro como a do Fortaleza tem sido. O Sport jogou, eu acho que só uma partida antes da eliminação. Fez a estreia contra o Barueri. Aí depois tem o jogo da volta entre Sport e Palmeiras. O Sport vence, mas cai nos pênaltis. E o jogo seguinte é contra o Vitória, que o Sport perde o Vitória em Salvador, e ali ficou um trauma. Porque o Sport estava no teto, assim, enquanto o Fortaleza, nesse momento, veja só, o Fortaleza, nesse momento, ele tá. Veja como são histórias diferentes. O Fortaleza já deu 7 rodadas no Brasileiro, e é o time que reage na Libertadores e o time que no Brasileiro não faz nada. O Sport não tinha esse lado do Brasileiro não faz nada. O Sport jogou uma partida e na qual ele priorizou total e ainda empatou o jogo, porque tinha um jogo da volta. Não era nem a ida, era a volta contra o Palmeiras na ilha. Então, o Sport jogou a primeira fase inteira e não tinha Copa do Nordeste também, paralela ao Pernambucano. E também não estava na Copa do Brasil, porque o time da Libertadores ainda tem o Fortaleza jogou a Copa do Brasil, mas mesmo assim avançou. Poderia ser um problema, mas nem foi para o Fortaleza. O Sport não tinha não existia a Copa do Nordeste, estava suspensa. E o campeão da Copa do Brasil não jogava. Desculpa, quem estivesse na Libertadores não estava na Copa do Brasil. O Sport intercalou a Libertadores com o Pernambucano. Só isso já faz com que seja diferente, porque o que é que aconteceu? O título do Sport no Pernambucano 2009 foi invicto. Foi invicto? Foi um título invicto. Então, o Sport foi aqui, o tempo todo no teto do que era a capacidade daquele time, mesmo com suas deficiências, como o lateral direito, que não contratou, o centroavante poderia ter sido melhor, o Paulo Bairro poderia ter rendido mais, enfim. Mas aquele time foi no teto, achando que poderia mais, e chegou aí nos pênaltis para ir para as quartas de final, quando caiu. E quando caiu, aí tirou da tomada. O Fortaleza não... Veja só, se você pegar, supondo que ele pare nas oitavas, de repente seja rebaixado, é um pouco simplório dizer, foi igual ao Sport 2009. O resultado final, sim, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores, mas seria por caminhos completamente diferentes. O Sport ele não oscilou no que aquele time podia, ele foi no tempo todo no teto de entrega de resultados. O Fortaleza não tem sido assim. O Fortaleza justamente está gerando aquela dúvida de por que na Libertadores é diferente do Brasileiro. Não havia isso no Sport. Então, isso para mim já faz com que sejam histórias completamente diferentes. E a lanterna do Sport, até porque o time, assim como o Fortaleza não é um time ruim, o time do Sport foi lanterna daquele campeonato, mas não era ruim. É um time que fez 31 pontos. Aquele time é óbvio que o Sport poderia. Porra, o Sport foi rebaixado com aquele time do ano passado fazendo muito mais. O da Libertadores fez 31, porque simplesmente o clube, todo mundo que faz o Sport assim, acusou o golpe. Time, técnico, presidente, torcida. Simplesmente o ano do Sport acabou na hora que Marcos pegou o chute de Dutra.
Isso faz com que acabou o ano do esporte, porque assim, a galera até voltar, até E o envolvimento, vai cair no brasileiro. até Cássio, até por não haver essa dualidade com o brasileiro, o envolvimento era muito maior. Isso, A gente vê os torcedores do Fortaleza, e a gente debateu isso aqui no programa passado, com alguns bloqueios e alguns freios em relação à Libertadores, justamente porque ela está caminhando paralelamente a uma campanha muito ruim no brasileiro. Isso não aconteceu em 2009, então isso para mim faz mas como, uma história exatamente. Agora, você não acha que pode acontecer o contrário, não? Tipo, a campanha da Série A, se não conseguir melhorar até o jogo das oitavas, isso pode afetar, talvez, moralmente. Se continuar assim, vai ser uma coisa ou outra, vai ser a explicação. Até porque assim, o jogo já vai ser alguém vai dizer que o brasileiro puxou a Libertadores, ou que a Libertadores puxou o brasileiro. O que seria difícil acontecer é o time ser campeão da Libertadores e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Assim, seria um negócio assim. É porque a gente teve semanas, né, Cássio? De forma paralela. Quase aconteceu em 97 com o Cruzeiro, mas foi tipo meses depois. O Cruzeiro ganhou a Libertadores e meses depois no Brasileiro quase caiu. Nesse caso do Fortaleza, como a Libertadores agora ela caminha com o Campeonato Brasileiro, se o time eventualmente for campeão da Libertadores, ele vai estar jogando o Brasileiro até ali. Então, seria um negócio que nunca se viu no Brasil. Porque seria uma campanha para puxar outra. Meio maluco, né, Cauê? Essa questão do o que aconteceu com o Fortaleza nessas últimas semanas. Todo meio de semana havia uma alegria, né? Viveu, primeira vitória na Libertadores do Alianza Lima, jogar bem contra o River Plate, aí vai lá, vence o Alianza Lima fora de casa, já garante a Sul-Americana, vence o Colo-Colo, consegue a classificação épica para as oitavas de final, né, tendo largado com 2 derrotas, e aí todo final de semana a tristeza. Então, de uma certa forma, o Fortaleza vivia uma dualidade numa semana. Sempre, toda semana era um susto, uma preocupação grande com o brasileiro, e, ao mesmo tempo, uma realização, como o Fred mencionou no começo da fala dele. O que ele viveu na quarta-feira passada foi um momento de êxtase para o torcedor do Fortaleza, até mesmo aquele que estava assim, não, quer saber, vamos focar na Série A? Na quarta-feira passada, ele, tipo assim, cara, eu preciso viver esse momento, porque meu time tá nas oitavas de uma Libertadores, entendeu? Mas aí veio... é esse contexto. E aí depois voltou esse contexto, de novo. Minhoca. É esse contexto aí que faz justamente ser diferente do esporte. E como o Cássio colocou, no esporte se criou uma expectativa, pelo que se foi feito na primeira fase, de que o torcedor do esporte, ele achava que o time ia chegar numa semifinal, numa final. Ele achava, e o time vinha jogando bem, para você também imaginar. Tem a megalomania. E vinha muito forte nesse tipo de competição desde o ano anterior, exato, né? Mata-matas, tinha a sensação de que não perdia, né? Exato. Então você até pela classificação também do Palmeiras, né? No último chute também ali. Isso. Se criou uma expectativa muito grande e que essa expectativa era de algo muito maior. E o torcedor do Fortaleza, primeiro que já veio com esse sentimento de que, se eu passar de terceiro, eu pego Sul-Americana, eu vou para Sul-Americana. Se eu passar, passei agora, estou nas oitavas, já estou ficando no lucro. Então é um sentimento muito assim de pé no chão, de que a saída do time na Libertadores só se for de uma forma muito catastrófica, de meter um 4-0 num jogo e tomar uma virada, que isso pode acontecer. Assim, é muito difícil acontecer. E de alguma forma isso implodir o clube. Mas se não for, é muito. Eu não consigo fazer essa correlação esporte e Fortaleza, não. Pelo contrário, eu estou achando que a Libertadores vem salvando muito o trabalho de Vojvoda do brasileiro. Já tinha dito isso na live que tem participado, porque dá essa moral para o Vojvoda, eu estou bom aqui, então a gente vai levando. O time tem de onde tirar. O time tem de onde você puxar. Tem alguma qualidade aí. Esse time não é um abismo de talento. Não, tem gente. Talvez a gente precise focar e acertar o gol nos jogos, porque o time até ainda chega a criar em alguns jogos, mas não consegue meter lá dentro a bola. E defensivamente não vem conseguindo corresponder. Que até um contrassenso para quem acha que 3-5-2 é retranca, né? É completamente diferente do que o Fortaleza faz.